Olá, amigos. Neste momento nós iremos estudar um pouco a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Toda vez que a gente estuda a Palavra de Deus, Deus tem uma palavra diferente para mim e você. Então nós iremos começar o nosso estudo hoje, lá no livro aí de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 11. Deus tem algo maravilhoso lá que a nação esqueceu. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece tudo da gente. Quando Deus falou essa palavra, porque Deus sabia que as pessoas iam esquecer, a maioria das pessoas ia esquecer. Vamos lá para a Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 11, diz assim: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então aqui, nesse momento, nós estamos se referindo aqui ao quarto mandamento da lei de Deus. Bom, o quarto mandamento da lei de Deus, você se encontra em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse você encontra. Muitas pessoas, se você for perguntar se elas creem em toda a Bíblia, todas elas falam que creem em toda a Bíblia. Mas se você for no pé da letra, elas não creem em toda a Bíblia. Quem estabeleceu o sábado? Por quê? Qual foi o objetivo do sábado? Então a Bíblia irá responder para mim e você quem estabeleceu o sábado e qual é o objetivo do sábado. E nós vamos saber também por que Deus descansou nesse dia de toda a sua obra. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 2 e o versículo 1, lá tem uma mensagem também especial sobre o sábado. Vem dizendo assim, Gênesis capítulo 2 e o versículo 1, vem dizendo uma palavra para mim e você: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui falou que Deus descansou no dia sétimo da semana. E lá onde a gente acabou de ver qual é o sétimo dia da semana, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11, a Bíblia disse agora há pouco para nós, claramente, pois o sétimo dia é o sábado. Então Deus descansou no sétimo dia, né? Deus descansou no sétimo dia. Qual é o sétimo dia da semana? É o sábado. Aqui no livro de Êxodo capítulo 20, verso 11, disse claramente para nós. Então, se Deus descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, será que Deus se cansa? O que você pensa a respeito do assunto? Você já parou para refletir essa passagem? Deus se cansa? Vamos ver no livro aqui, aí em Gênesis capítulo 2, o verso 3, que diz: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou? Como assim Deus descansou? Eu faço uma pergunta para você. Deus se cansa? Você, quando chega do trabalho, você chega cansado, sim ou não? Bom, Deus fez um dia todo de trabalho, fez muitas coisas num dia, e quando chegou no final do dia, chegou muito cansadinho. Deus ficou muito cansado. Será que foi assim que aconteceu? Por quê? O que você pensa sobre o assunto? Deus se cansa? Ele vem falando que ele descansou. Quem descansa é quem está cansado, é óbvio, né? Será que Deus descansou? Como é esse descanso de Deus? O que Deus está querendo dizer para mim e você? Lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, lá tem a resposta. Será que Deus se cansou mesmo? Porque aqui ele fala que ele descansou. Quem descansa é quem está cansado. Então vamos lá para Isaías, capítulo 40 e versículo 28, lá tem a nossa resposta para saber mesmo se realmente Deus descansou. O que Deus está se referindo quando ele fala que ele descansou? Isaías 40, versículo 28, vem dizendo assim: Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se enfadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Amém? Entendimento. Ora, o que a Bíblia está querendo dizer para mim e você? Em Gênesis capítulo 2, o verso 3, Deus está falando que ele descansou. Já no livro de Isaías, capítulo 40, verso 28, falando que ele nem se cansa e nem se fadiga. Está parecendo que está se contradizendo o texto bíblico, né?
De um lado ele descansou, quem descansa é quem está cansado. E o outro fala que ele nem se cansa, nem se enfadiga. O que Deus está querendo falar para mim e você? Resposta de Deus. Deus está falando para mim e você, homem trabalhador, mulher trabalhadora do lar, às vezes a mulher trabalha fora de casa também. O que Deus está chamando a minha e a sua atenção é que Deus, um homem como trabalhador, ele descansou, mas não porque estava cansado, ele descansou para dar o exemplo para a humanidade. Amém? Raciocine comigo. Se Deus pedisse para você guardar o quarto mandamento que nele pede, mas se o próprio Deus não tivesse descansado nesse dia, o que você falaria para Deus? O que você falaria para essas pessoas que diz que é para guardar, se Deus não tivesse guardado? Com certeza eu e você falaria assim: ora, se nem mesmo Deus descansou, como Deus, pede para mim descansar. Você entendeu o significado de Gênesis capítulo 2, verso 3 e Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, verso 28, está certo. Isaías 40, 28 e Gênesis capítulo 2, verso 3. Veja como se encaixa. Ele descansou, não foi porque estava cansado. Então aqui a gente já descobriu. Foi para dar o exemplo para mim e você, que como homem trabalhador deveria descansar no sétimo dia. Amém? E aqui está o resultado. Né? A matemática, o novos fora. Aqui está a matemática já respondida. Deus descansou, não porque estava cansado, mas sim para dar o exemplo para mim e você. Amém? Glória a Deus, que esse Deus é maravilhoso com todos nós. E esse Deus quer mostrar mais e mais coisas para mim e você, meu amigo. Então aqui a gente já viu quem estabeleceu o sábado. Não foi o homem. Quem estabeleceu o sábado foi o próprio Deus, lá no Monte Sinai, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, certo? Então nós vimos aqui que não foi o homem que escreveu, fez o sábado. Deus fez o sábado. Vamos também ver lá no livro de Marcos, capítulo 2, e o versículo 27, tem outra passagem bíblica que fala sobre o sábado, o santo sábado do Senhor. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Deus fez o sábado por causa do homem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É uma pergunta fácil, tá bom? Posso fazer? É uma pergunta simples, é uma pergunta fácil, eu sei que você vai responder. Pergunta: por que o homem fez o carrinho de bebê? Aliás, qual foi o objetivo do homem fazer o carrinho de bebê? Por que existe o carrinho de bebê? Essa aqui é a pergunta correta. Por que o homem fez o carrinho de bebê? Responda. Você sabe por que o homem fez o carrinho de bebê? Qual foi o objetivo? Amigos, só existe carrinho de bebê porque existe bebê. Amém? Se não existisse bebê, não existia carrinho de bebê. Por que existe o carrinho de bebê? Porque existe o bebê. Deus estabeleceu o sábado por causa do homem. Deus fez o carrinho de bebê por causa do bebê. Entendeu? Que Deus maravilhoso. O sábado existe por você, homem. Por causa de você, que você precisa descansar no sétimo dia. Amém? Então aqui o sábado Deus acrescentou por causa do homem. Deus fez o sábado por causa do homem. O homem deveria descansar, assim como ele mesmo descansou. Que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas procuram, vamos seguir os passos de Jesus, vamos seguir os passos de Deus. Sabe que os passos de Jesus, os passos de Deus é fazer o que ele fez. E ele descansou no sétimo dia. Que coisa maravilhosa, né? Você descansar, obedecer e fazer aquilo que Deus também fez. Isso é um privilégio para as pessoas que quer guardar esse mandamento. Então esse dia Deus ordenou que deveria ser guardado por toda a humanidade. Esse é Deus falou para todos nós guardar aí o quarto mandamento da lei de Deus. Outra pergunta: por que nós deveremos guardar o sábado? Por que eu e você devemos guardar o sábado? Resposta se encontra lá no livro aí de Ezequiel, capítulo 20, o versículo 12, lá tem a resposta. Por que você guarda o sábado? Aliás, por que deveremos guardar o sábado?
Lá tem a resposta, Deus dá a resposta para mim e você, e vem dizendo assim: também lhe deu os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor, os que santifica. Por que será? Por que devemos guardar o sábado? Porque o sábado é um sinal de Deus. É um sinal para diferenciar o povo de Deus. O povo de Deus tem uma marca, o povo de Deus tem um selo, tem um sinal, e este aqui é o sinal de Deus, né, que separa o povo dele de outras nações. Imagine um arco-íris. O sinal que Deus cria é para sempre. Quer um exemplo? Um dia Deus falou que ia destruir o mundo com água, e Deus destruiu, o dilúvio chamado. Então Deus um dia prometeu para toda a humanidade que nunca mais ia destruir o mundo com água. O que foi que Deus fez? E Deus fez um enorme de um arco-íris, fazendo essa aliança com os homens da terra, e disse que nunca mais ia destruir o mundo com água. Este foi o sinal. Então toda vez que a gente vê um temporal se formando, uma chuva muito forte, a gente sabe, e olha, viu o arco-íris, sabe que não vai ser destruído o mundo com água. É o sinal de Deus. Então, para diferenciar outras igrejas, este é o sinal do povo de Deus, é o sábado. Por isso eu e você devemos observar esse dia, porque não foi o homem que disse, o próprio Deus falou que nós deveríamos guardar esse dia, que é o santo sábado do Senhor, que é o 7º dia. Eu faço uma pergunta para você, se tiver alguma dona de casa aí me ouvindo, ou às vezes tiver algum maridão que às vezes cuida da casa, né? Cuida da louça, lava a louça, arruma a casa. Parabéns a vocês também, os homens aí, que exercem essa sua atividade ajudando as suas esposas. Às vezes as esposas trabalham, né? E os homens fazem. Mas eu vou fazer uma pergunta para as mulheres. Mulheres, ou faço para os homens também, você que sabe, se quiser responder, não tem problema não. Qual é, deixa eu pensar aqui na pergunta, o que significa, como é que eu posso dizer? Já estou elaborando, viu? Já sei. Qual é o costume das mulheres, das donas de casa? Responda aí aos homens também. As mulheres você pode responder. Qual é o costume da dona de casa? Vou dizer um. Lavar louça. Muito bem. Isso aqui é um costume. Todo dia a dona de casa tem que lavar o mesmo prato, a mesma colher, varrer com a mesma vassoura. Qual é a outra? Lavar roupa. É o costume. Fazer comida para o marido. É o costume das donas de casa. O que mais? Lavar a casa, cuidar da casa, enfim, todo isso daí é o costume de toda dona de casa, é um costume. E qual é o costume dos homens? É trabalhar para manter a casa, para manter o pão de cada dia dentro do seu lar, né? E o que é costume? Outra pergunta, o que é costume para você? Ora, a gente já sabe, costume é aquilo que você faz todos os dias, aquilo que você faz direto. Tá bom? Então nós vamos estudar lá no livro agora uma passagem maravilhosa para mim e você, que se encontra lá no livro aí de Lucas, capítulo 4 e o versículo 16. Você vai saber o que era o costume de Jesus. Claro, não era lavar prato nem louça, viu? Nem arrumar casa. Mas tem um costume que Jesus fazia, que esse costume eu e você devemos fazer também. Não é lavar prato nem lavar louça, viu? Olha, mulherada, vocês precisam lavar prato, precisam lavar louça, é o costume de vocês. Mas esse costume não era de Jesus. É outro costume que Jesus tinha, que você precisa ter também. Costume maravilhoso, que isso aqui você vai observar. Qual era o costume de Jesus? Lucas capítulo aí, 4, versículo 16, vem dizendo assim: indo para Nazaré, onde foram criados, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Amém? Costume. Qual era, agora eu faço uma outra pergunta para você. Agora para você está fácil você saber qual era o costume de Jesus. Bom, ir para a sinagoga. O que é sinagoga? É o sábado. Perdão. O que é sinagoga? É a igreja. E que dia Jesus ia para a igreja? Aos sábados. Então, resumindo aqui o nosso estudo, todos os sábados Jesus estava na sinagoga, estava pregando a palavra de Deus. Eu acredito que ele, pela escola sabatina, Jesus estava ali pela manhã, que nós, como os adventistas do 7º dia, a gente ali logo pela manhã, né, às 9 horas, 9h30, 10, estamos na escola sabatina, depois vem um culto divino. Eu acredito que Jesus fazia parte ali naquele momento, pela manhã estudando a palavra de Deus na igreja, dia de sábado.
E eu faço outra pergunta para você. Se Jesus viesse nos tempos de hoje pisar na terra, que quando ele vir, ele não vai pisar na terra, vai ficar nos ares. Quando chegasse no sábado, que igreja Jesus ia? Primeiramente, qual era o costume de Jesus? E ele ia para qual igreja? Não responda, viu? Só pense. A Bíblia diz que Jesus não tinha costume de ir de domingo para a igreja, era de sábado. Era o costume. O que é costume? É uma coisa que ele faz direto. Todos os sábados Jesus estava ali pela manhã estudando a palavra de seu Pai, pregando. Então era no sábado. Jesus não ia todos os domingos para a igreja, embora se ele fosse, mas a Bíblia não relata. Nós estamos dando um estudo sobre o sábado, então Jesus estava na igreja, dia de sábado, pregando a palavra de Deus. E ali eu acredito que depois do culto, né, depois da escola sabatina, Jesus passava a realizar os milagres, curando e operando os milagres, coisas maravilhosas, né? Acredito eu que o sábado agora é algo diferente, não é igual antigamente, que você não podia fazer nada. Se tivesse alguém caído no buraco, você passava o sábado todinho lá, ninguém tirava, a pessoa às vezes morria lá. Hoje não. A Bíblia diz que é lícito fazer o bem ao sábado. Que coisa maravilhosa. Então Jesus estava na sinagoga pregando a palavra de seu Pai e depois eu acredito que ele ia fazer os milagres, porque ele diz que é lícito fazer o bem nos sábados. Amém? Então, qual era o costume de Jesus? Jesus ia para a igreja todos os sábados. E você, qual é o seu costume? Você vai todos os sábados para a escola sabatina? Você vai todos os sábados ali para a igreja adorar e servir o Senhor? O dia que Deus criou, reservou para mim e você, que coisa maravilhosa. Os apóstolos guardaram esse dia, Jesus guardou esse dia, mas eu gostaria de trazer para você lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 14, lá tem uma mensagem maravilhosa para mim e você. Aqui nós finalizamos Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, tem uma mensagem maravilhosa para mim e você do nosso estudo de hoje. Vem dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Duas citações maravilhosas. A perseverança daquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus, que guardam os 10 mandamentos que você já viu, e depois vem Jesus Cristo, e que tem fé em Jesus Cristo. As pessoas precisam ser perseverantes, a perseverança dos santos, a perseverança daqueles que insistem em guardar os mandamentos de Deus, porque a Bíblia vem dizendo, aqui está a perseverança dos santos. A Bíblia chama as pessoas que guardam os mandamentos de Deus como santos. Os apóstolos foram reservados, as pessoas foram santos. Que coisa maravilhosa. Guarde o sábado. O sábado é maravilhoso. O sábado é algo extraordinário. Uma vez uma pessoa me perguntou, Cleito, o sábado não salva ninguém. Concordo plenamente, o sábado não salva ninguém. Porque o único ser que salva chama-se Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele também guardou o sábado, não para se salvar, porque ele já estava salvo. Nós devemos guardar o sábado, não porque eu vou guardar o sábado para me salvar, não. Quem salva é Jesus. Nós devemos guardar o sábado porque nós já estamos salvos. Amém? Então, meu amigo, minha amiga, eu recomendo a você, guarda esse dia, separa esse dia, porque não foi eu nem você que fez, que separou, o próprio Deus separou esse dia para mim e você guardar. É um dia deleitoso, é um dia maravilhoso, que você sai com a sua família para o bosque, vai para a igreja, faz somente o bem no dia de sábado, ajuda as pessoas com caridade, em caridade, né? Com cestas básicas, orando pelas pessoas, visitando as pessoas, visitando os asilos, visitando aí as creches, então fazendo várias visitas, dando estudos bíblicos, falando do amor de Deus, é algo maravilhoso. Você não gostaria de guardar esse dia, um dia especial, o sábado, que a maioria das pessoas já esqueceram, porque Deus disse que a maioria ia esquecer? Deus te abençoe, Deus te guarde. Lembre-se, o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. Deus é teu Senhor? Se for, então você guarda o sábado. Amém?